aqui é a Titirali, coordenadora da EasyPeasy Brasil, e a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast. Aqui a gente comenta idiomas, trabalho, cultura, envolvendo inglês, espanhol e agora alemão. Hoje estou aqui com as professoras de inglês, Micaele. Olá, pessoal. De espanhol, Isabela. Oi, pessoal. E de alemão, a Fernanda. Oi! Hoje a gente está aqui para conversar sobre um dos tópicos no nosso blog, que vocês vão poder acessar ali no nosso site oficial, www.easypeasybrasil.com. Não tem o BR, tá, gente? A Isa que vai trazer o nosso assunto. O que a gente vai conversar sobre hoje? Bom, a gente vai falar hoje sobre falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, mas não são. Elas se assemelham ao português, porém, no idioma de origem, eles têm outro significado. No caso do português e do espanhol, que são idiomas bem parecidos, né? Acontece de uma palavra ser igual no espanhol e no português e ter o mesmo significado também. Por exemplo, a palavra água, que se escreve da mesma forma nos dois idiomas e tem o mesmo significado. A palavra flor também. Porém, nem sempre é assim, que é o caso dos falsos cognatos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E para você ver mais, tem lá o texto no blog da EasyPeasy Brasil. Por exemplo, a palavra bolsa. Em espanhol se pronuncia bolsa. E, na verdade, é sacola. Tipo sacola de mercado, sacola plástica, pacote de biscoito. Se chama bolsa. Já bolso, aí sim é a bolsa dessas que a gente usa. Levar carteira, celular, essas coisas. E já bolsillo, aí sim é o bolso, tipo o bolso da calça. Então, repetindo, bolsa, na verdade é sacola. Bolso, aí sim é bolsa. E bolsillo, aí sim é o bolso, tipo o bolso da roupa, por exemplo. Outros exemplos. Ninho, que em espanhol é menino. Quando a gente usa essa palavra no plural, ninhos, a gente está se referindo às crianças em geral. Tá? Nido, que é ninho, né? Aquele ninho de passarinho. No espanhol, existe a palavra criança, que é igual do português, só que no lugar do C cedilha é um Z. Porém, criança se refere à criação ou educação de filhos. Tá? Quando a gente vai se referir a crianças, a gente usa a palavra ninho. Bom, e no caso de vocês, meninas, que dão aula de outros idiomas, no caso da Alessandra e da Micaele, que dão aula de inglês, por exemplo, vocês também encontram esse tipo de situação? Pode falar, Alessandra. Eu vou começar falando que eu achei o máximo assim, você trazer esses exemplos de falso cognato, porque eles são muito úteis. Às vezes um brasileiro, uma brasileira vai, sei lá, quer comprar uma bolsa. Hoje a gente faz compras online, né? A pessoa vai ficar procurando bolsa lá na Espanha e vai achar só sacola de mercado e não vai entender por que não está encontrando uma bolsa para ela comprar. A questão do bolso também, achei demais. Legal. Então tá, vamos lá, vamos falar um pouco de inglês, né? Alguns falsos cognatos aí. Falando um pouco sobre o nosso método. Como a gente dá aula 100% no idioma-alvo, a gente sempre tenta escolher palavras que são parecidas com o português. Quando a gente está dando aula de inglês, quando a gente está dando aula de espanhol, quando a gente está dando aula de alemão até, né? No que é possível, dentro do possível, a gente escolhe palavras que se assemelham ao português. Mas existem algumas palavras que parecem, mas não são. Eu acho que, assim, o top 1 mais comum, que causa bastante confusão entre os alunos, que eu até evito usar, eu não uso essa palavra durante a aula, porque eu tenho que introduzir de outra forma, é o verbo pretend. O verbo pretend lembra a gente em português de
pretender, pretensão. Mas não, em inglês, pretend significa fingir. Tem a ver com uma farsa, tem a ver com faz de conta. Ou seja, não tem nada a ver com pretender. Muitas vezes a gente, quando traz o assunto objetivos, pretensões para, enfim, para os nossos alunos, eles tentam usar pretend num embromation ali, tentando adaptar, tentando ter um jogo de cintura ali em inglês. Pretend não significa pretender. Pretend significa fingir, tá? Então, é também legal eu já deixar aqui que pretender em inglês, na verdade, é o verbo intend. Intend. Você pode lembrar de intenção. Intention, intend. Tá? Esse aí é um dos mais curiosos, assim, mas tem vários outros. Você quer comentar algum outro, Micaele? Bom, a gente usa, assim, tanto eu quanto você, aqui no método da Easy Peasy, a gente usa os cognatos para ajudar mesmo, quando o aluno está aprendendo, né? Por exemplo, pode confundir em alguns momentos, mas a gente tende a procurar aqueles cognatos que não são falsos, para que não faça muita confusão. Só que é muito difícil que isso não ocorra, sempre vai ocorrer. Em uma aula, por exemplo, a gente está trazendo conteúdo sobre comida e lá tem a palavra lunch. O aluno, a partir do momento que ele vê a palavra, ele vai achar que é lanche. Aí você tem que lembrar que é almoço, não é lanche. Então, confunde, né? Há outras coisas, por exemplo, como se a gente estiver trabalhando com estudos, trabalho, e a gente fala college. O aluno pode achar que é colégio. Estou dividida aí. Mas, enfim, as pessoas ficam confusas. Mas aí você tem que explicar que é faculdade, né? E aí fica um pouco mais confuso ainda quando você tem que explicar college e university. Enfim, mas você vai tentando, né? Outra coisa que também dá bastante confusão e eu até mesmo já caí nessa, que foi do library. Library, quando a gente fala library, a gente pensa em livraria, né? Mas que livraria seria uma bookstore? Mas, na verdade, é biblioteca, library. Então, acontece, né? Acontece, inclusive, de quando eu estava dando uma aula e a Fernanda estava assistindo, né? Ela viu uma palavra, por exemplo, eu faço cognato com o alemão. Tem a palavra que ela é escrita do mesmo jeito. Isso acontece, tanto quando eu estou assistindo aulas da Fernanda, viu? Porque com o alemão tem um pouco, né, a questão histórica com o inglês, aí a gente acaba vendo algumas palavras que são bem parecidas, mas que têm o significado é diferente. E a palavra que a gente ficou, assim, eu não sabia em alemão, e ela me falou que foi a palavra que em inglês é kind. Mas como é a pronúncia, Fernanda, em alemão? Kind, criança. Exato. E aí ela ficou dizendo, eu estou vendo o alemão. E eu disse, não, eu estou vendo... Então, confunde um pouquinho. Até que a pessoa compreenda, né, que, olha, ali é uma outra língua, realmente é outro significado. Você quer fazer algum comentário, Alan? Você... Não, é isso aí. A Fernanda já passou, né? Kind, em alemão, criança. E, assim, escreve igualzinho, só que em inglês a gente pronuncia kind. E não tem nada a ver com criança. A gente está falando de tipo. A gente pode falar de tipo de música, kind of music. A gente pode falar de um tipo de leitura, kind of books. Tipo de livros, né? Etc. Perfeito, muito legal. Tem algumas outras palavras do inglês. A gente está passando bastante palavra aqui no inglês. Tem outras palavras do inglês que já no básico iniciante dão alguns problemas. É o parents. O parents dá bastante problema. Por quê? É muito parecido com parentes. Só que em inglês não significa parentes. Parents significa pai e mãe. Os pais, os tutores. Então, isso também é algo muito... um equívoco muito comum no básico iniciante. Um outro equívoco comum no pré-intermediário, intermediário,
Actually. A palavra actually, geralmente, os brasileiros confundem com actualmente. Atualmente. Não significa atualmente. Actually significa na verdade. Sabe quando você fala alguma coisa, mas aí depois você para pensar, na verdade não foi bem assim. Na verdade, minto. Estou enganada. E aí você se corrige. É nessa situação, é nesse contexto que você vai usar o actually. Então, realmente, em inglês tem muitos falsos cognatos. Isso aí não vou nem entrar ali no push. O push daquelas portas de vidro que vocês veem. Push. Mas não é puxar, é para empurrar, é o oposto. Então, isso aí é até uma piada, né? Tem alguns comerciais de TV, pessoal dando com a cara na porta porque tentou empurrar e era para puxar. Então, sim, vale a pena estudar. E os cognatos, os falsos cognatos em alemão, Fernanda? Você tem alguns exemplos para a gente? Sim, a gente tem alguns. A gente vai começar com o verbo notieren. Notieren. Em primeira vista, a gente pode pensar que se trata de notar, mas na verdade é anotar. Anotar alguma informação, né? Notieren. Nós também temos Mappe. Mappe. A gente pode pensar que é um mapa, mas mapa, na verdade, em alemão é Landkarte. Então, mas se mapa é Landkarte, o que é a tal da Mappe? Mappe é uma pasta, uma pastinha para guardar folhas, documentos, né? Nós também temos Rente, que parece renda, mas na verdade é aposentadoria. Nós temos Kappe parece capa, e é boné. E nós temos também Praktikum. Praktikum parece algo prático, uma prática. Vai um pouco nesse sentido. Praktikum é estágio. Então, você faz um prático na universidade, faz estágio. Vai nesse sentido de algo prático, mas não é prática em si. Esses são alguns exemplos, né? A gente tem alguns outros também. Que legal, que legal. Realmente, eu fiquei pensando ali no da renda, como é que é o da aposentadoria? Rente. Uhum. Legal, ok. Aqui no Brasil tem gente que vive de renda, né? Mas não tem nada a ver com aposentadoria. Quem vive de renda é, sei lá, aluga casa, ou sei lá, né? Engraçado que o rente parece com alugar no inglês. Que o rent é aluguel, alugar. To rent. Legal, bacana. O cap? Kappe? Cape, em inglês é cap. É boné. Legal. É interessante também, né? Por exemplo, a gente no método que a gente usa, a gente tenta sempre buscar palavras que são parecidas com o português. Mas, se você já sabe o inglês, tu acha que, de repente, isso ajuda a entender um pouco melhor o alemão? Nós temos, no alemão e no inglês, algumas palavras bem semelhantes, e algumas palavras que têm algo por trás, né? Que são, de alguma forma, elas são parecidas. Então, sim, ajuda de alguma forma, né? Então, facilita, né? Em entender o significado da palavra. E para você, Isa, você vê alguma semelhança? Você, como professora de espanhol ali com o inglês, você já até falou em outros podcasts, você quer se tornar fluente no inglês esse ano aí? Já está fazendo suas aulas, finalmente, ó, a diferença de um podcast, já está fazendo aula com a Micaele, são a Vitória. Você tem, assim, alguma coisa que você se apoie quando você está durante a aula? Você busca alguma coisa parecida com o português mesmo? Parecida com o espanhol? Você vê alguma semelhança? Você vê falsos cognatos durante a aula?
Sim, eu acho que por conta da proximidade, né, dos dois idiomas, algumas palavras realmente, quer dizer, muitas palavras são parecidas mesmo com o português, mas assim, é só tomar esse cuidado para o aluno não achar que tudo que parece, né, associar todas as palavras parecidas com palavras em português. Também tomar cuidado de não inventar palavras, tipo Pierto, para tentar falar perto, que não é assim no espanhol, isso não existe. Então, é também um outro tipo de cuidado que o aluno brasileiro que estuda espanhol deve ter. Mas, sim, essa semelhança facilita, sim, para um brasileiro estudar espanhol. Acho que é isso por hoje, então. Até a próxima, todo mundo. E é isso. Tchau!